Prémio Nobel e, segundo notas, diz que não reflete como a ciência é feita hoje. Como é que a ciência é feita hoje, afinal de contas, nos Palindau? Sim, hoje há muita discussão em relação ao Nobel. É um prémio importante porque visa valorizar as descobertas que são feitas em vários domínios. É uma forma de se dar incentivos. Pronto, você descobriu algo que é importante, que fez contribuições fundamentais para a humanidade, então dá aqui este prémio, dá aqui este certificado, dá aqui este dinheiro. E desde que este prémio foi instituído, já se passaram mais de 119 anos, é muito tempo, e a forma da sua atribuição não mudou muito. É sempre naqueles modelos de... Pronto, o critério de avaliação é muito, não digo subjetivo, mas as equipas que são constituídas as equipas de júri, para se fazer a avaliação, depois começa-se a perceber de que há uma inclinação do mesmo prémio, porque hoje há um mundo muito mais rico em termos científicos do que há 100 anos atrás, por exemplo. Ontem, ou há 100 anos, podíamos admitir uma descoberta em cada 2 anos ou 3 anos, não. Hoje, em cada segundo, em cada milésimo, vão surgindo novas descobertas. Então quer dizer que os júris do Prémio Nobel estão um pouquinho para trás, digamos assim? Sim, porque a crítica que está a ser feita é de que mesmo os ditos países africanos, que bom, são sempre relegados para aquele plano que eles próprios andam a construir, né, porque pouco ou nada fazem, mas há países também que vão se destacando. Hoje, por exemplo, ontem falou-se muito da questão da Covid-19 e nós vimos, em relação à Covid-19, a questão da descoberta, por exemplo, aquela relação prêmio da medicina, não se escreve apenas aquele cientista que fez aquele trabalho. Há países também que fizeram descobertas importantes. A China, por exemplo, fez uma descoberta própria, de uma vacina própria. A Rússia também fez um trabalho importante neste capítulo. Claro que os Estados Unidos da América, aliás, os Estados Unidos da América, que preço que vai levar boa parte dos prêmios que está a levar, se não são americanos, a maior parte dos indivíduos que estão a levar os prêmios estão nos Estados Unidos da América, em relação à Covid-19, apanhou uma pancada terrível comparativamente com determinados países como o Japão, como a China, como exatamente a Rússia. Mesmo em África, países como o Senegal, por exemplo, desempenharam um papel muito importante. E essa crítica está a ser feita. Por exemplo, ouvimos, quando a Covid-19, tivemos o presidente do Madagascar, que fez referência de que tinha aquele chá importante e tomá-lo podia ser interessante no sentido de se curar a Covid-19. Eu penso que foi a primeira intervenção no mundo na altura que falava da cura ou do evitar, ainda que fosse parcial, a Covid-19. Mas por ser africano, automaticamente aquilo foi ignorado. Mas há referências de que as propriedades daquela planta que ele apresentou foi utilizada, digo, para alguns estados mais evoluídos dizer que criaram aquilo. Então a crítica está a ser feita nesses termos, que daqueles países periféricos que, apesar da condição em que Aí se também, encontram... desculpa cortá-lo, leva-se o lado do racismo, será? Sim, desde que se instituiu o Prémio Nobel, atenção, na vertente científica, nunca um cientista negro ganhou o prémio, há 119 anos. Na perspectiva política, aquele mais famoso, Sim, deu da paz. Sim, os Mandelas e outros, as tias lá da Libéria andaram a ganhar. Mukwege, que agora é candidato às presidenciais. Sim, agora, em termos científicos, não. Atenção, aqui estamos a falar negro, não é negro africano. Negro em todos os países do mundo, incluindo os Estados Unidos da América. E a crítica é, já que um cientista não trabalha sozinho, porque isso não é possível, para ser cientista é necessário trabalhar numa academia e ter aqueles apoios, aqueles financiamentos todos. A maior parte dos estudos científicos que se fazem hoje, se não quase todos, nunca se fazem de forma solitária. Então, ao invés de se dar o prémio na perspectiva solitária ou de 2 ou 3 pessoas, então que vai se dando prêmios a nível, por exemplo, de instituições. Então, se o indivíduo fez o trabalho pela instituição, por exemplo, a Universidade de Califórnia, que seja a Universidade de Califórnia a levar o prémio. Então, esta crítica, por exemplo, está a ser muito evidenciada. E depois, existem outras áreas, e aqui também na constituição dos júris, muitos júris também estão ultrapassados.
Porque nós temos muitos professores, aqueles de matemática há muito tempo, aqueles de física há muito tempo. Este é um problema institucional, porque Sim, a antiguidade é um posto, sim, não? sim, mas eu quando utilizo a palavra há muito tempo, eu espero que me entendam. Estou a falar com base no meu senso. Exato. Muitos desses não dominam determinadas coisas. Por exemplo, que se faz já no campo por exemplo, da nanoquímica, da inteligência artificial, por exemplo, da biologia quântica. Nós temos, por exemplo, em Angola, nós temos muitos professores biólogos, mas um biólogo quântico, por exemplo, se nós tivermos aqui um menino, no ISPO ou em outro lugar, que consiga fazer uma investigação importante neste domínio, nós não temos nenhuma instituição em Angola, seja de forma coletiva ou individual, aqui estou a falar de professores, que está em condições de fazer esse tipo de avaliação. Se olharmos, por exemplo, o campo das novas tecnologias, as informáticas e outras, esses meninos que entram nos cursos de informática, hoje, muitos deles estão muito mais evoluídos em relação aos próprios professores. Porque no tempo em que os seus professores estudaram, lá, aquele Windows aí, muito lento, aquele computador, mas eles não. Hoje, ter um smartphone é como se fosse uma lapiseira nas mãos de muitos estudantes. Os meninos fazem aplicativos interessantes. Nós tivemos um caso daquele rapaz daqui do ISP, estudou aqui, ou estuda, acho que estudou pelo tempo. Ele foi até para a Alemanha, ganhou lá qualquer coisa. Daqui. Vejam como é que é interessante. Aquele rapaz, ele tornou-se gênio, porque ele é, só que onde ele vive, lamentavelmente, não pode lhe dar esse valor, até porque um dia vão lhe chamar de bruxo, porque nós somos assim. Aquele rapaz, se fosse num outro espaço, claro que ele estaria aqui, não quero menosprezar a nossa instituição, mas eu lamento que um menino, com todas as aspas, faz um trabalho naquela dimensão e vem aqui se limitando a dar aulas. Porque ele é cientista. Ele está na categoria de cientista. Ele foi lá na terra daqueles que estudam de verdade e passou todos eles. Então, voltando ao nosso prêmio Nobel, ao prêmio Nobel deles, quer dizer, há muitos nobres. E nobres na dimensão daquelas, mesmo nós, por exemplo, e a crítica que está a ser feita, eu até não estou muito preocupado com a questão do nome naquela dimensão universal. Que tal nós, Angola, premiarmos os nossos sábios, aquelas pessoas que sabem de facto, aquelas pessoas que entendem, como o professor, o Calitoco, por exemplo, que fez aquela investigação, ele recebeu o quê? Quem que ele conhece? Então, a crítica está a ser feita nesse domínio. Quer dizer, nós, por exemplo, os Estados africanos, incluindo nós, Angola, nós queremos ter cientistas lá, mas internamente qual é o trabalho que nós fazemos com os nossos gênios? Porque eles existem e muitas vezes aparecem em vários domínios. Então, é essa crítica que está a ser feita agora. Vamos esperar que um dia consigamos lá, mas no caso conseguimos chegar lá, digo. Mas no caso da África, eu penso que a África precisa de fazer um trabalho, não digo é falta de recursos, porque o nosso maior problema é a falta de liderança e vontade política. Professor Luís Faludala, e sobre o Prémio Nobel da Paz, é conveniência, é uma forma de... O que é que se passa? Já que nós conseguimos perceber que, em termos científicos, não há aquela visão, não olham para nós como África, e por que é que olham para nós, em termos políticos, no Prémio Nobel da Paz? Os Prémios Nobel da Paz ele é um prémio essencialmente político, e nós sabemos que os políticos definem as coisas de acordo com os seus interesses. Atenção, não se dá prémio Nobel a um indivíduo que não é da nossa conveniência, ainda que tenha sido ele o principal protagonista. Os países mais fortes do mundo continuam a ser 5: os Estados Unidos da América, a Rússia, a China, a França, a Inglaterra e pronto. Eu disse que são 5, não sei se tem os 5, mas são aqueles aí que comandam o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E a forma em que gira o Prémio Nobel dá exatamente para ver que não obstante ter um árbitro, ou ter árbitros, que é o corpo de júri, mas nós, quando vamos lá ver na Constituição do corpo de júri, aquela maior parte daqueles indivíduos tem influências de estados como norte-americanos, estados como franceses, estados como ingleses. A Rússia nem tanto e a China, não sei porquê. Aliás, se notar a distribuição do prémio, nunca vai para a China. Por exemplo, a China tem neste preciso momento cerca de 330 milhões de químicos.
neste preciso momento. Atenção, quer dizer, nós em Angola somos 30 milhões. Todos os angolanos assim são os químicos chineses. É incrível. Vejam como é que os outros estão. Nós não sei se temos quantos, mas os nossos também são fraquinhos, porque não têm escola, não têm laboratórios. Então, nós precisamos fazer um trabalho muito importante nesse capítulo. Enquanto nós não... Porque o maior problema, e esta pelo menos é a minha visão, não são os outros. O maior problema somos nós. Nós é que temos que valorizar os nossos quadros. Para mim, o mais importante não é um angolano, um africano ganhar um prêmio Nobel da Física ou da Química. Até porque, do ponto de vista científico, nós sabemos que a ciência é deles, apesar de ter esse valor universal. Mas com a ciência que eles criaram, porque tem valor universal, nós podemos trabalhar os nossos rapazes, sejam rapazes, raparigas, no sentido deles também atingirem aqueles níveis que sejam realmente importantes. É essa promoção que tem que ser feita. Eu, por exemplo, vi aquele menino Gerisson Israel, o músico. Ele conseguiu um contrato importante com uma produtora norte-americana. Vê como é que é interessante. Ele já não precisa estar a gravar discos, essas coisas, de CDs. Ele canta uma música, colocam lá naqueles sistemas da YouTube, etc. E ele todos os dias, ou conforme for o contrato, tem dinheiro e ele vai ficar rico, milionário. Por que nós não fazemos isso com os nossos músicos? Por que a música do nosso músico que canta e toca, ele faz a música com muito sacrifício, continua a tocar na rádio e a rádio não paga absolutamente nada a esse indivíduo? Ok? Vejam, e ele, quando quiser fazer uma publicidade de uma atividade dele, a rádio lhe cobra. Mas a rádio, quando usa a música dele, a rádio não paga ele. É uma contradição. Quer dizer, nós é que não valorizamos os nossos quadros. E eles, quando vão lá, destacando-se, logicamente, têm exatamente este valor. Então, precisamos de ter financiamento das nossas universidades, aqui na perspectiva da investigação, porque ele não existe, e se existe é muito fraco. A pesquisa, e os poucos pesquisadores que vamos tendo estão bastante desconectados, trabalham assim de forma muito isolada. Eu conheço pessoas que por semana escrevem um artigo, mas ninguém eles conhece localmente, mas eles escrevem por semana um artigo e publicam em revistas e jornais importantes lá fora, porque você vai lá fora, ou pelo menos visita aqueles jornais, você encontra um artigo lá, uma coluna dele, mas no país onde ele vive ninguém conhece esse indivíduo. Então o problema não está lá no prêmio exatamente Nobel. Agora, o cotidiano dos nossos estudantes, ele é muito pobre. Você, para ter cientista, precisa de ter um indivíduo que se alimenta em condições. Há áreas que precisamos de fazer um investimento muito bom. Uma delas é a matemática, atenção. E nós, se não tivermos aí bons matemáticos, vai ser complicado chegarmos lá. Porque a matemática é a base da ciência. Depois vem a física, a química, a biologia também está no mesmo alinhamento. E nós somos muito fraquinhos, não de forma natural, mas porque não conseguimos fazer o aproveitamento do potencial que existe exatamente neste domínio. Por outras palavras, fazemos investimento importante no capital humano, ou seja, fazê-lo capital, de facto. Luís Paulo Mudala, muito obrigada, o nosso analista político aqui na Revista Internacional. Continuação de uma ótima quinta-feira. Hoje chamei-lhe de professor por ser dia mundial do professor e por ser professor também.